Olá, encarnadas! Março é o mês da mulher e a convite do canal Espiritismo em mais de 5 minutos, em homenagem a esse dia que é tão importante para nós, eu, Daniela Nascimento, estou aqui hoje para falar um pouco sobre as mulheres vanguardistas espíritas. Para mim é uma honra estar aqui com vocês hoje. Desde já, então, eu gostaria de agradecer ao canal e à equipe da qual eu também faço parte por esse convite e pela oportunidade que foi conhecer a história de vida dessas mulheres incríveis que a gente vai falar um pouco hoje. Antes de tudo, vale aqui a gente lembrar de algo que aprendemos lá no início, quando a gente começa a estudar o Livro dos Espíritos, onde no capítulo 4, que fala sobre a pluralidade das existências, nós aprendemos das questões 200 a 202 que os espíritos não têm sexo, e por esse motivo, o mesmo espírito que ora pode reencarnar como homem, pode retornar em uma outra existência como mulher, animando um corpo feminino. Sendo assim, o que vai mudar de um para o outro são as escolhas, e essas escolhas têm total relação com as provas que ele há de passar. No final dessas perguntas, Kardec ainda complementa com um comentário que diz, abre aspas, que os espíritos encarnam como homens ou mulheres porque não têm sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo. Dessa forma, cada espírito, dentro das suas múltiplas existências, tenderá a ora reencarnar como homem, ora como mulher, para que assim, através dessas oportunidades, possa galgar diversas experiências. Se só tivessem reencarnado como homem, não aprenderiam coisas que as mulheres somente aprenderão, e vice-versa. Isso reforça, inclusive, a necessidade e a importância da igualdade de direitos entre homens e mulheres, já existente na lei divina ou natural, mas que, segundo os espíritos, também precisa estar nas nossas leis humanas, através das quais os direitos de ambos precisam ser garantidos. Inclusive, lá na resposta à questão 882 de O Livro dos Espíritos, os espíritos superiores dizem a Kardec que a lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade a ambos os sexos, dando à mulher e ao homem direitos plenos que eles merecem e precisam. A emancipação da mulher, segundo os espíritos, acompanha o progresso da civilização e sua escravidão marcha de par com a barbárie. Os sexos, além disso, só existem na organização do corpo, visto que os espíritos podem reencarnar tanto em um como no outro. Sendo assim, não há diferenças entre eles, devem, por isso, gozar dos mesmos direitos. E nós sabemos que muitos desses direitos já foram conquistados, como o direito ao estudo, ao voto, à representação política, entre outros. Mas ainda há um longo caminho pela frente a ser percorrido por toda a sociedade, e hoje teremos algumas histórias para nos inspirarmos. No dicionário, o termo vanguardista refere-se a uma pessoa que está à frente de algo ou de alguém, e por isso mesmo representa um movimento, seja ele cultural, político ou científico, e demonstra um teor revolucionário, engajado, que exprime novas ideias ou pensamentos. Só por isso, se a gente parar para pensar, o termo mulheres vanguardistas soa como um certo pleonasmo, mas a redundância aqui é proposital, porque a nossa intenção é destacar essas mulheres espíritas que, enquanto encarnadas ou não, conseguiram ser muito importantes para a sociedade através dos seus feitos. Bom, mesmo se você não se considerar como espírita, mas apenas um simpatizante da doutrina, certamente você já ouviu falar de Allan Kardec, o pseudônimo do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que teve e tem uma grande importância para nós em virtude de ter sido o codificador da doutrina, pelo seu extenso trabalho nessa tarefa. O que talvez você não saiba é que ele não fez isso sozinho. Junto a ele existiram diversas mulheres que o ajudaram nessa tarefa. Durante todo o seu itinerário da sua jornada aqui na Terra, Kardec contou com o apoio dessas mulheres, e algumas, inclusive médiuns, uma vez que ele não possuía faculdades mediúnicas ostensivas que lhe possibilitariam comunicar-se com os espíritos. Uma dessas mulheres, a primeira que iremos aqui destacar, esteve bem próxima dele, mais precisamente do seu lado, pois se você pensou que eu estou falando da mulher dele, da esposa de Kardec, acertou. Amélie Gabrielle Baudet
Era professora, artista plástica, francesa e não foi somente uma das maiores incentivadoras do seu trabalho, como também ajudou na difusão da doutrina após o seu desencarne, porque passou a assumir os seus papéis na sociedade parisiense quando ele veio a desencarnar. Outra mulher que foi muito importante na vida de Kardec foi a senhora Plene Mason, uma das primeiras mulheres a abrir as portas para as sessões mediúnicas de mesas girantes que tanto intrigaram o codificador lá em Paris. Só que diferente do que acontecia na época, ela não cobrava por isso. Muitas pessoas lucravam com essas mesas girantes, com esses episódios, e acabavam até se aproveitando dessas coisas. Ela abriu as portas de sua residência gratuitamente e foi lá que Kardec presenciou pela primeira vez o episódio das mesas girantes e tomou a decisão de investigá-las. Além desta mulher, Kardec também contou com a ajuda de duas jovens médiuns que são retratadas no filme Kardec, pelas atrizes Letícia e Júlia, que representam as irmãs Julie e Caroline Baudin. Como é mostrado no filme, as meninas eram muito jovens e psicografaram quase todas as questões que foram publicadas no Livro dos Espíritos, com a ajuda de seus pais e a autorização deles também. Durante muito tempo, a identidade delas ficou mantida em sigilo por serem muito novas e até hoje sabemos muito pouco, mas sabemos que eram irmãs e que eram jovens, entre 15 e 18 anos. Além das meninas, outra mulher que também aparece nesse filme como colaboradora da codificação é a médium francesa Hermance de Foucault. Nascida em 1841, lá na França, Hermance, desde muito nova, com apenas 12 anos de idade, já foi diagnosticada como sendo portadora de distúrbios nervosos, que a fazia entrar em espécies de transes e receber mensagens do além, que na verdade era a expressão da mediunidade ostensiva. Hermance se tornou a principal médium das reuniões domésticas de Kardec, com quem estabeleceu uma relação de amizade muito bonita entre a família. Entre as médiuns que também ajudaram nesse trabalho desinteressado da codificação, nós também podemos aqui citar a Ruth Jaffé e a Aline Cartoli. Ambas foram retratadas no filme e que tiveram um grande impacto na época, uma vez que elas tinham também faculdades mediúnicas ostensivas e ajudaram a trazer para a sociedade revelações que contrariariam interesses, o que fizeram com que elas fossem perseguidas e até mesmo humilhadas. Inclusive, aqui vai um spoiler para te incentivar a assistir esse filme Kardec, caso você ainda não tenha visto. Foi essa médium, a senhorita Aline, que era médium de psicografia e psicofonia, que serviu de intermediária para o espírito de verdade, para que ele confirmasse a Kardec que ele seria o codificador e que teria uma missão muito importante para a difusão da doutrina espírita, inclusive alertando sobre os riscos que ele viria a sofrer. E enquanto essas mulheres faziam história na França, lá nos Estados Unidos, outras três faziam muito barulho, literalmente. Estamos falando das irmãs Fox. Catherine ou Kate, Leah e Margaret ou Maggie Fox foram conhecidas no mundo inteiro por conseguirem se comunicar com espíritos que se manifestavam através de efeitos físicos, de pancadas e batidas nos móveis de sua casa, já assombrada. Além dessas mulheres que foram importantes para espalhar o espiritismo e as comunicações espirituais pelo mundo, convém, claro, aqui a gente destacar outras tantas que foram e ainda são de suma importância para nós. Uma delas é baiana. Amélia Rodrigues foi educadora, escritora, teatróloga e poetisa e deixou um grande legado literário e cultural para a história da Bahia. Baiana arretada, após o seu desencarne, continuou prosseguindo a sua obra no plano espiritual, participando da falange da veneranda Joana de Ângeles, mentora do médium também baiano, Divaldo Franco. Carinhosamente chamada de poetisa da Boa Nova, entre as suas obras aqui a gente destaca Primícias do Reino, Quando Voltar a Primavera, Há Flores no Caminho e Vivendo com Jesus. E por falar em Joana de Ângeles, não poderíamos deixar de falar dela, né? A veneranda, como a chamamos, é a famosa mentora do médium Divaldo, que trouxe, por intermédio dele, diversas obras com enfoque no autoconhecimento e no descobrimento do ser. É um espírito que já teve diversas encarnações, sempre irradiando muita ternura e sabedoria através dos séculos. Entre as suas reencarnações missionárias, conhecemos, por exemplo, a mansa figura de Joana de Cusa, que era discípula de Francisco de Assis, a baiana Joana Angélica, que morreu defendendo o convento da Lapa.
Entre as brasileiras, destacamos uma que quase não é falada e que teve um trabalho social belíssimo enquanto ainda era encarnada. A professora, jornalista, poetisa, escritora e filantropa carioca Anália Emília Franco, que em 1871, quando acabava de ser sancionada a lei do ventre livre no país, e chegou ao seu conhecimento que recém-nascidos de escravas estavam destinados à roda na Santa Casa da Misericórdia, a sua vocação entrou em ação. Disposta a mudar a vida dessas pessoas e a socorrer essas crianças necessitadas, Anália se mudou para São Paulo, para o interior, e inaugurou a primeira e original casa maternal. Moça, magra, modesta e altiva, aquela impressionante figura de mulher que mendigava para filhas de escravas nas ruas de São Paulo tornou-se um escândalo na época. Era uma mulher perigosa na opinião de muitas mulheres, porque mudou a vida dessas pessoas, mas se manteve firme em seu propósito, deixando um legado, uma sementeiras, na verdade, muito positivas. 71 escolas, 2 albergues, uma colônia de mulheres, 23 asilos para órfãos, entre outras coisas que ela conseguiu fazer. Inclusive, para aquela época em que ela viveu, na qual a mulher era preparada tão somente para atividades do lar e o desempenho da maternidade, pode-se dizer que Anália foi uma mulher ousada, porque fez muito o que não se esperava que ela fizesse. Por fim, e não menos importante, vamos falar também de 2 outras médiuns brasileiras. A primeira delas é a mineira Zilda Gama, professora, que em 1931, quando o Brasil passava por um intenso movimento em prol dos direitos femininos, ela foi autora de uma tese aprovada oficialmente sobre o voto no Congresso Nacional do Brasil. Considerada uma antecessora de Chico Xavier, ainda jovem ela começou a perceber a presença dos espíritos. Recebeu mediunicamente mensagens de seu pai e de sua irmã, já desencarnados, que a aconselhavam e a consolaram nos momentos de provações difíceis. Em 1912, recebeu uma interessante mensagem assinada por Kardec, e aí começou, então, a propiciar-lhe, alguns diversos ensinamentos, os quais foram depois impressos em um livro chamado Diário dos Invisíveis. Desde então, passou a psicografar variadas obras, sobretudo por influência do espírito Victor Hugo. Destacam-se entre as outras obras que ela escreveu, Na Sombra e na Luz, Do Calvário ao Infinito, Redenção, Dor Suprema e Almas Crucificadas. E além dela, temos também uma outra carioca notável, e essa teve nessa encarnação a oportunidade de reencarnar já como espírita. Estamos falando de Ivone do Amaral Pereira, que sempre fiel aos conceitos kardecistas, dedicou parte de sua vida, além da obra literária, ao trabalho de socorro espiritual através da desobsessão e receituário mediúnico homeopático. Também é autora, psicografa, de muitos livros, tais como Memórias de um Suicida, ditado pelo espírito Camilo Cândido Botelho, e Ressurreição em Vida, ditado pelo espírito Leon Tolstói. Por todas essas histórias que aqui falamos hoje, percebemos como a relação da mulher e do espiritismo merece destaque quando falamos sobre o movimento espírita, que é composto, em grande parte, por mulheres. Nas casas espíritas, sejam como colaboradoras nos mais diversos trabalhos, ou como associadas da instituição, ou ainda como diretoras e representantes dessas mesmas casas, a força feminina vem se destacando. E da mesma forma, o público que hoje é recebido nas casas espíritas ainda é, em maioria, composto por mulheres. São elas mães, esposas, filhas, todas em busca de conhecimento para si mesmo e para a harmonia da família que elas possuem. E aí nós esperamos que com toda essa conversa que tivemos aqui hoje, todos tenhamos percebido o quanto que as mulheres são extremamente importantes e necessárias para a nossa sociedade. Porque, como disse André Luiz em Conduta Espírita, através da psicografia de Valdo Vieira, o trabalho da mulher é sempre a missão do amor, estendendo-se para o infinito. Então, muita paz para todos.